Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos organizar a alimentação. Aqui em casa eu perco muito tempo, né, com o almoço, porque todo mundo almoça aqui em casa, então eu acabo perdendo bastante tempo, né, fazendo almoço, e aí tem que ir a hora que dá banho na criança para ir pra escola, e eu tô trabalhando, e nossa, é uma correria. Então uma amiga deu uma sugestão de organizar, né, deixar tudo organizado assim, rápido para fazer, sabe? E eu resolvi testar isso. Fiz pedido no açougue agora, tô esperando eles trazerem para mim. Eu nem vou no açougue mais comprar, perder tempo, então eu peço tudo que eu quero, porque já é um açougue que eu gosto, e aí eles trazem tudo certinho para mim. Então, adiantando, enquanto não chega o açougue, né, eu vou cozinhar feijão para deixar já porcionado nos potinhos, né, que depois eu só tempero, descongelo, né, e só tempero na hora de fazer. Arroz, gente, arroz é uma coisa que eu acho muito rápida de fazer, então não vou fazer um monte assim pra ir comendo, sabe? Porque é só, né, temperar e colocar o arroz pra fazer 10 minutinhos, tá pronto. Então eu quero deixar mesmo as carnes, as coisas assim mais fáceis, sabe? Principalmente também pra noite, porque à noite, por exemplo, meu marido sempre come pão, minha filha também chega da escola e se vira, é mais eu e a Lorena que é pequenininha, que aí a gente ou janta, ou come uma coisa assim mais saudável, né? Então também quero deixar organizado para não ficar perdendo tempo, porque quando a gente vê, já tá na hora de dormir, né? Então, o que eu vou fazer também, gente? Eu vou colocar o feijão para cozinhar. Eu tenho esse alho que eu compro já picadinho, né? Ó, peraí. Ó, picado não, descascado. Só que assim, gente, ele sozinho, ele é meio sem gosto. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar ele descongelar um pouquinho ali e vou bater no processadorzinho que eu tenho, pequenininho, e vou misturar com alho mesmo, sabe? Vou descascar esses daqui e vou colocar ele e não sei se eu vou colocar um pouquinho de salsinha junto, ainda vou ver, sabe? E aí já vou deixar congelado também pra pegar os quadradinhos e quando eu for usar e já tá pronto, já tá fácil de fazer, sabe? Porque a gente também tem que ficar descascando alho, essas coisas na hora de fazer a comida, toma um tempão, né? Então assim, hoje o vídeo é para otimizar a alimentação, tá? Vou fazer algumas coisas com vocês, vou pensar aqui ainda o que eu vou fazer e quando a carne chegar, a gente faz. Eu queria ter comprado abóbora para deixar já na geladeira também para ir fazendo. Não é uma coisa que eu amo, mas eu quero deixar de comer tanto arroz, sabe? E aí queria deixar só para pôr na airfryer, mas eu vou ver se eu compro ainda hoje, se não, depois eu compro e vou fazendo durante a semana, tá? Então é isso. E ó, se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like aí e comenta pra mim de onde você tá assistindo, se você gosta desse tipo de vídeo, que isso me ajuda muito a entregar o meu conteúdo para outras pessoas, tá bom? Ó, coloquei o feijão aqui, já tem 1 quilo, tá? Esse aqui é corinho de bacon, gente. Sabe aquela parte de cima do bacon? Eu sempre tiro e guardo no freezer pra cozinhar o feijão e colocar. Então, ó, vou colocar 40 minutos, porque eu não deixei de molho, eu esqueci. E pronto. Agora, quando ela parar, eu volto aqui pra panela de pressão. Agora eu vou fazer o alho. Ó, já piquei o alho e coloquei os outros do pacote. Ele fica até meio amarelado assim, ó, porque acho que tá congelado, né? Mas ele descongelou, mas não completamente ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu compro assim, lá no Mercado Açaí, tá vendo? Ó, salsa e cebola, eu tenho de coentro também. Aí eu vou colocar 2 colheres, na verdade eu vou colocar uma só, que eu não gosto de muito tempero assim, eu gosto de colocar na hora. Desse aqui no alho, e eu gosto muito desse sal, é o que eu coloco na água para beber de manhã em jejum também, o sal integral, ó. Então, vou colocar 2 colheres de sal. Esse meu processador, ele é pequenininho, ele é só, assim, eu uso mais pra fazer tempero, essas coisas mesmo, sabe? Ó, 2 colheres de sal, 2 de azeite. E aqui, gente, eu vou pegar com a mão mesmo, pra não colocar o azeite aqui dentro. Então, ó. 1 colher mais ou menos de sopa aqui, já é a cebolinha e a salsa, tá vendo? Ó, como que fica. Aí, o que eu vou fazer? Eu ia colocar num saquinho desses de freezer, né? Pra poder fazer os quadradinhos. Mas acho que eu vou usar esse aqui mesmo.
do alho, porque ele é de zip, tá vendo? Como tinha alho lá dentro, não é sujo, né, gente? Então eu vou colocar ele, vou espalhar, deixar retinho e vou... Peraí, esse negócio é chato pra sair. E vou deixar ele espalhadinho já. Porque daí fica mais fácil pra depois tirar os quadradinhos. Ai, meu espaço aqui tá pequeno, não sei se dá pra vocês verem. O que você tá fazendo com esse negócio, mãe? Tempero, filha. Tempero com esse negócio? Uhum. Vou colocar no freezer, ó, fechei. E depois eu vou armazenar dentro desse plástico mesmo. Deixar no freezer dentro desse plástico. Ó, aqui eu coloquei 2 cebolas grandes, tá? Então a cebola não é deixar uma pasta. É só deixar ela mais pro picado mesmo, sabe? Daí eu vou bater e vou colocar no saquinho também. Eu vou separar um pouco dessa cebola pra eu colocar nas coisas que eu vou fazer. Que vai chegar do açougue. Eu esqueci de tirar o alho. Depois eu vou ter que tirar ele lá do freezer pra fazer as coisas. Ó, deixei assim. E aí agora eu vou colocar lá no freezer. E mesma coisa, depois que congelar eu corto os quadradinhos com a faca. Ó, chegou meu açougue. Eu vou mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu só ajustar a câmera. Eu comprei o frango, peito de frango já picadinho, tá vendo? Como se fosse pra estrogonofe. Aí eu comprei 2 quilos de acém moída, 2 peitos de frango pra eu poder fazer, pra desfiar. Nossa, achei que vem pouquinho, nem parece que tem 2 aqui. Comprei coxinha, ó, coxinha de frango. Esse aqui é bisteca, copa lombo, sabe? Que eu acho ela bem mais gostosa. Comprei um pedaço de bacon, porque às vezes eu gosto de fazer as coisas assim com bacon, né? E tem também esse peito de frango empanado que eu compro, porque assim, gente, na hora que a gente sabe que não pode comer as coisas assim, que não é muito saudável. Mas esse aqui eu acho que ainda é melhor do que um nuggets. Mas na hora que eu tô na correria aqui com as crianças, não deu tempo de tirar, acabou meu feijão. Não deu tempo de descongelar alguma coisa, eu pego ele correndo, põe na airfryer e pronto, entendeu? Então, nem tudo também dá pra ser 100% saudável. Eu vou ver o que eu vou fazer com essas coisas. Ainda não decidi. Eu sei que eu vou fazer com a carne moída, que eu vou fazer algumas almôndegas, vou fazer quibe recheado. Recheado não, vou colocar só um pouquinho assim de queijo, mas quibe pra pôr no forno, nas marmitinhas. Precisava fazer esse frango, mas eu tenho que tirar o feijão daqui. Eu tinha uma outra panela de pressão. Aí eu tenho ainda, achei que eu tinha jogado fora. Eu comprei a panela e não consigo pôr pra pegar pressão, sabe? Comprei no atacadão. Panela safada. De tão barata que é, sabe? Não presta direito, mas eu vou tentar fazer nela então. Já que ela tá ali, eu achei que eu tinha até jogado fora. Então é isso, eu vou mostrando pra vocês. Vou deixar algumas coisas temperadas, porque, por exemplo, isso aqui, gente, coxinha de frango eu faço na airfryer. Então eu vou temperar ela e vou colocar no saquinho pra depois só colocar na airfryer. Então a gente vai fazendo aqui juntas. Eu vou começar deixando a farinha de trigo de molho. Aqui tem 500 gramas. E eu vou fazer tudo. E aí eu vou colocar água quente, eu já deixei aqui na chaleira, que tem 1 litro, então eu vou deixar até chegar nesse risquinho, tipo uns 700 ml, por aí. Pra deixar hidratando. A gente vai deixar aqui uns 20 minutos mais ou menos, enquanto eu vou fazendo o frango ali. Ó. Sobrou um pouco. Eu deixo essa marca aqui, gente, porque é a quantidade de café que eu faço. Então eu marquei com a caneta. Eu vou até colocar mais água na chaleira para poder colocar o frango ali na panela de pressão. Então vai ficar ali hidratando, tá? Ó, e agora nós vamos pro frango. Pro peito de frango, né, que eu vou cozinhar. Aqui eu vou colocar um pouquinho de óleo. Só um pouquinho mesmo. E aí vou pôr a cebola. Oremos para que dê tudo certo nessa panela.
Colocar o alho que eu tirei lá do freezer. Deixa eu dourar um pouquinho. Ah, já deu uma grudada aqui. Essa panela é uma bênção de Deus. E agora eu coloco o peito de frango. Ó, deu esses 5 potinhos e mais do que tá na panela, tá? Esse aqui eu vou manter na geladeira, tá? Quando ele vai acabar logo, então eu já faço ele. E esses outros vão para o freezer. Eu já vou aproveitar, gente, e deixar picadinho esse bacon também, porque eu nunca vou usar ele inteiro. Então, de qualquer forma, eu vou precisar dele picado para congelar já picadinho. Ó, essa parte aqui do bacon que eu tiro e coloco no feijão, eu tiro assim, ó. E aí eu congelo e quando eu vou cozinhar o feijão eu coloco. Fica bem gostoso. Agora eu vou picar o bacon. Ó, cortei todo o bacon. Vou usar o saquinho que ele veio mesmo pra colocar ele lá dentro. Gente, tô pegando com a mão, mas minha mão tá limpinha, que eu tô mexendo ali na água o tempo todo. Pra quando eu quiser usar, eu uso e já pego a porção, tá vendo? Ia deixar 2, mas vou deixar 3. Eu faço assim, ó. Olha, gente, que praticidade. Isso otimiza muito o tempo da gente, né? Porque tem que ficar cortando as coisas. Nossa, como a gente gasta tempo com isso. Ó, gente, agora eu vou mexer com essas coisas aqui, ó. O peito de frango que tá picadinho, a coxinha de frango que eu vou já deixar temperada dentro dessas marmitinhas aqui e a bisteca, tá? Esse peito de frango picadinho, eu vou temperar metade dele, né? Pra eu fazer na frigideira assim mesmo, sabe? E vou deixar metade pra caso eu queira fazer um estrogonofe, tá? Ó, esse daqui eu vou temperar ele, tá? E esse daqui eu vou guardar congeladinho desse jeito aqui. Desse jeitinho, tá? A bisteca eu acho que não vai caber nesses potinhos. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Ó, vou colocar aqui na bisteca também. Já vou temperar ela aqui dentro mesmo, gente. Já coloco sal. Todas. E os temperinhos de sempre. Páprica, picante, páprica defumada. Picante eu não ponho muito não, porque é picante mesmo, né? Pelo amor de Deus. E vou pôr limão também nessas coisas aqui. Eu vou colocar uma colher de... A minha airfryer que tava ligada. De maionese nos franguinhos. Como eu já mostrei pra vocês, essa maionese ela é bem baixinha em caloria, ó. Uma colher de sopa tem só 17 calorias. Então eu vou colocar uma colher de sobremesa, nem é de sopa, tá? Que ele deixa mais molhadinho, não deixa ficar seco, sabe? Vê que esse aqui eu coloquei pouco. E aí agora a gente vai ter que enfiar a mão pra poder misturar tudo. Ah, eu vou colocar o limão ainda, que eu cortei aqui e não coloquei. Aí, gente, depois é só descongelar e colocar na panela, na airfryer. Esses aqui eu coloco na airfryer, esse daqui eu faço na frigideira. Esse daqui, o peito de frango. Mas os outros eu ponho na airfryer. E só com arrozinho, com feijãozinho, uma salada. Então ficou assim, as coxinhas de frango, os franguinhos em cubo, que eu vou deixar para casa para fazer um estrogonofe, alguma coisa. O peito de frango também em cubos já cortadinho.
E a bisteca já temperadinha também, tá? Já vou deixar isso tudo desse jeito no freezer. Olha como que ficou o peito de frango, ó. Ficou um caldinho lá embaixo com as coisas, né? E aí eu vou ligar o fogo. E com o fouet, gente, eu vou desfiar ele com essa facilidade aqui. Ó. E deixar ele pegar o gostinho daquele tempero ali. Ó, eu tenho pimentão assim também, que eu já deixo picadinho na geladeira, eu vou colocar aqui. Eu não gosto muito de queijo, de queijo não, gente, de milho, ervilha, essas coisas, mas se vocês gostam, coloquem também. É molho pronto mesmo, ó, Fugini, molho pronto mesmo, mas é só um pouquinho, então não dá diferença, não. Ó. Agora nós vamos começar com os preparos que levam carne moída. Vou começar fazendo o quibe, tá? Aqui, como vocês viram, tem 500 gramas da farinha de trigo para quibe, né, no caso. E aqui eu vou colocar 500 gramas também, de carne moída. Ó. Se eu ver, gente, que precisa de um pouco mais, eu coloco, tá? Deixa eu lavar minha mão. Então, agora, vamos passar pra cá, ó. Aqui eu tenho cebola e alho, tá? Aquela cebola mesmo que eu já tava usando, só que eu coloquei aqui nesse negocinho que puxa, sabe? Pra ela ficar mais trituradinha. Que aqui em casa a criançada não gosta, não. Acha cebola nas coisas, já fica reclamando. Só que eu também não deixo de colocar, não, que se elas quiserem, elas tiram. A gente não tem como colocar enquanto tá comendo, né? Então, ó. Eu queria muito ter hortelã, mas não tem. Então eu vou colocar um pouco de salsinha e cebolinha, tá? Aqui eu também colocaria pimenta do reino, mas eu também não tenho. Esqueci de comprar. Então a gente não deixa de fazer as coisas porque não tem uma coisa ou outra, né? Eu vou colocar a páprica picante, tá? Ó. Eu acho que essa páprica ainda é capaz de ser pior do que a pimenta, pelo amor de Deus. Aí eu coloco também, gente, o sal. Deixa eu pegar uma colher limpa aqui. Ó. Sal eu vou colocar mais ou menos, acho que essa quantidade, porque tem bastante, né? Bastante trigo e bastante carne moída. Coloco também um pouquinho de azeite. Vocês veem que eu faço as coisas tudo meio que a olho, né? Então é difícil até eu passar a receita assim certinho, sabe? Mas vocês estão acompanhando. Pelo menos o principal é o trigo e a carne moída. Agora a gente mistura aqui. Eu não sei se vai dar pra misturar tudo aqui. E eu não entendo. Eu nem tenho pote maior, assim. O que eu tenho de maior já é muito grande. Nossa, deu bastante, ó. Vou colocar aqui, depois eu coloco mais. Ó, gente, ficou assim, ó. Ó, deu bem a liga, sabe? Usei todo o quibe. Se eu não tivesse usado, eu ia mostrar pra vocês, pra ver quanto sobrou. Agora eu vou colocar nas marmitinhas. Ó, vou montar nessas marmitinhas aqui, que elas podem ir direto na airfry ou no forno, tá? Pode pôr no freezer também. Ela tem essa tampa aqui que fecha bem. E daí, então, eu vou montar nela. Essa daqui é de 640 ml, eu acho. Eu vou deixar o link pra elas aqui na descrição, tá? Olha, mãe, 25 mil. Amor. Sabe quanto que pesa esse negócio? Ó, eu vou colocar metade. E aí, aperta bem, ó. Eu vou colocar queijo no meio, mas não vai ser em todas, tá, gente? Aí, aperta bem, ó. E quando eu for assar, eu coloco um pouquinho de azeite por cima. Pra ficar melhor, tá?
Aperta bem. Uma fatia de queijo, se quiser colocar requeijão também. Ou qualquer outra coisa, né? Ricota. Então aí coloca mais uma quantidade por cima, ó. E aperta. Gente, eu faço tudo aqui sem luva, porque é pra nós mesmo aqui de casa, tá? Minha mão tá bem higienizada, então eu não vejo necessidade de ficar usando luva, tá? Se você tiver essas marmitinhas também, ou for comprar, quiser untar também com um pouquinho de azeite no fundo, é até melhor. Ó, renderam 5 marmitinhas, tá? Eu fiz 2 com queijo e 3 sem queijo, tá? Agora eu vou fazer algumas almôndegas. Vou pegar 500 gramas de novo. Ó, tô 506. E, gente, ó o tabletinho de cebola. Ó, só fazer assim que ele já quebra. Mas depois eu vou cortar direitinho. É que eu quero pegar aqui pra colocar, ó. Então fica fácil, tá vendo? Ter sempre cebola já pronta, ó. O alho é a mesma coisa. Ó, esse almôndega eu vou colocar. Ó, vou colocar salsinha e cebolinha. Vou colocar coentro, o alho, ó, sobrou só um pouco, tá vendo? Aí o que eu vou fazer aqui, gente, pra dar liga, pra gente poder enrolar, ó, tá acabando esse meu pacote, eu vou usar ele mesmo, ó, aveia, vou colocar 2 colheres, ó. 2 e mais um tiquinho, pra poder jogar esse pacote fora. E aí, gente, eu preciso colocar um ovo. Porque caso ele esteja estragado, a gente, né, não perde nossa carne. Ó, e aí agora é só mexer, tá? Eu vou colocar um pouquinho de tempero também, tô esquecendo. De páprica, sempre os mesmos que eu uso, tá, gente? E vou mexer. Cebola tá congeladinha, ó. Tô desfazendo ela aqui na mão mesmo. Ó. Uniu tudo agora, vamos formar as bolinhas de almôndega. Eu gosto de pesar pra ficar todas iguais, tá? Deixa eu lavar minha mão de novo. Ó, eu peguei aqui a tampa de um pote meu grande, tá? Coloquei o saquinho que eu vou usar pra armazenar depois. E aqui eu tô pesando elas com cerca de 25 gramas, mais ou menos, ó. E aí a gente dá, ó, uma apertadinha, enroladinha. Aí você pode colocar depois do freezer direto na air fryer, ou então num molho de tomate já direto, né? Eu gosto de pesar pra não ficar muito uma diferente da outra. Aí, ó, 25, 26, tá ótimo. Dá uma apertadinha assim pra ela poder unir bem uma da outra, né? Ó. E depois eu coloco esse pote no freezer e quando ela estiver congelada, eu tiro e coloco dentro do saquinho, ó. Oi, filha. Que linda. Finjo. Tadinha, tá brincando ali sozinha enquanto eu faço as coisas. Tem jeito, né? A gente que é mãe, a gente tem que se desdobrar. Então, por isso que essas coisas é bom também, assim, porque a gente já deixa pronto, né, gente? Um dia que a gente deixa eles um pouquinho pra preparar, otimiza o tempo de outros dias.
durante algum tempo, né? Algumas semanas, não sei quanto vai durar essa alimentação, mas eu acredito que pelo menos umas 3 semanas dure. E aqui nós somos em 4. Eu, ela, meu marido e minha filha de 16 anos. Ó, ficou assim, gente. Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar isso aqui no freezer e com a carne moída que sobrou, eu vou dividir 500 gramas em cada nesses saquinhos aqui e vou congelar. Vou deixar, para caso eu queira fazer alguma coisa refogado, como eu gosto de fazer com batata, com repolho, então isso aí eu vou fazer, entendeu? Ó, eu vou deixar ela certinho aqui também, pra pôr no freezer direitinho, gente, porque meu freezer ele não tem prateleira. Nossa, é um horror. Aí você coloca as coisas tudo amontoado assim, fica caindo tudo. Ó. Sim. Pronto. É isso. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou tudo que eu terminei, graças a Deus. Bom, galera, então ficou desse jeito, ó, as almôndegas, o bacon picado, a cebola, tem o alho que tá na geladeira também, mas como não dá pra ver direito naquele pacote, eu nem coloquei aqui. Os quibes, os feijões, ali os franguinhos, né, que eu temperei, e as carnes que estão cruas só, né, os dois, esse daqui é a bisteca que tá temperada, e ali a carne moída e o peito de frango picadinho. Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse preparo que vai otimizar bastante o meu tempo, tá? Obrigada por ter acompanhado até aqui. Ai, gente, esqueci do franguinho desfiado, de mostrar pra vocês, de colocar lá no meio da comida toda pronta, ó. Eu tinha esquecido de tirar ele da panela, mas ficou assim, ó, separei em 2 potinhos, desses potinhos de marmita que são descartáveis. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com alguém, de comentar aqui o que achou, tá? E vamos para o próximo vídeo, nos vemos lá. Beijão!